vamos falar sobre um assunto muito específico, né? A gente fez duas matérias essa semana no nosso site falando sobre a situação financeira dos clubes, sobre as cotas de TV e sobre traçando um paralelo sobre a realidade dos clubes, né? E por que a gente fez isso? A gente teve aí duas matérias nas semanas passadas, enfim, um tempo atrás, falando se quem eram os clubes grandes do Brasil na realidade, né? E meio que excluindo o Fluminense desse rol de grandes clubes do Brasil, que é realmente uma barbaridade, né? Uma coisa absurda. E recentemente, num programa também de um outro jornalista, sobre a questão se o nosso querido rival Flamengo, né, o clube de regatas que teve o seu futebol advindo do Fluminense, não teria mais rivais aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma discussão também que começou a incomodar um pouco a torcida do Fluminense. A gente respeita, claro, evidente, gente, os profissionais. A gente pode discordar da opinião deles, a gente pode discordar da matéria que eles fazem. E eu discordo veementemente, sobretudo por uma questão de desigualdade. Mas não é desigualdade somente em relação ao tratamento que a imprensa dá com os clubes, que isso existe, a gente sabe, e é pacífico, né? A galera já entende. Mas também sobre a desigualdade do tratamento financeiro. Pouca gente sabe, né, mas a partir de 2012 para cá, ou seja, em 7 anos, o Clube de Regatas Flamengo recebeu cerca de 500 milhões de reais a mais em cotas de TV do que o Fluminense, né? E aí a justificativa é que eles teriam uma audiência muito maior que a do Fluminense, e a gente foi atrás desses números. No ano passado, a gente fez essa matéria aqui, no ano passado, para vocês terem uma ideia, eu estou baixando aqui para dar uma lida direitinho, para não faltar com a verdade, o Flamengo teve uma média, em média, né, o Ibope, a fonte inclusive foi a própria medição da TV Globo, o Flamengo teve em média 27,7 pontos, né, 27,7 pontos de audiência em média nos seus jogos transmitidos pela televisão. O Vasco teve 21,9 pontos. O Fluminense teve 20 pontos redondo e o Botafogo 18,7 pontos, 18,7 pontos de audiência. O Flamengo recebeu 170 milhões de reais, né? Se a gente for dividir os 170 milhões do Flamengo pelos 27,7 pontos de audiência, daria cerca de 6 milhões e 200 mil por ponto de audiência alcançado do Flamengo, né? Ou seja, em média quase 28 vezes quase 6 milhões e 200 daria esses 170 milhões de reais. No caso do Vasco, com 21,9 pontos, ele recebeu 100 milhões em cotas de televisão. O Vasco recebeu cerca de 4 milhões e meio por ponto de audiência alcançado, ou seja, o Flamengo recebeu 6 milhões e 200 mil aproximadamente, e o Vasco cerca de 4 milhões e 600 mil por ponto, não é só em volume de audiência não, entendam o raciocínio. O Fluminense recebeu 60 milhões por 20 pontos de audiência, ou seja, recebeu 3 milhões aproximadamente não, redondo, né? 20 pontos dividido por 60 milhões, ou 60 milhões dividido por 20 pontos, são 3 milhões por ponto de audiência alcançado, pagos em cotas de TV. E o Botafogo recebeu também os mesmos 60 milhões por 18,7 pontos, ou seja, cerca de 3 milhões e 200 mil por ponto de audiência atingida. Então, quando falam assim que o Flamengo tem uma grande audiência, o Flamengo tem uma audiência esmagadora, não é bem a realidade, né? O Flamengo teve, em média, 5,5 pontos acima do Vasco, teve, em média, 7 a 8 pontos acima dos jogos do Fluminense, e do Botafogo teve, em média, 10 pontos acima de audiência em cima dos jogos. Nada que se justifique essa discrepância dos valores que são pagos ao Flamengo pela TV Globo, a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Isso tem que mudar. Isso aí, se os clubes não se organizarem agora, daqui a pouco vai ficar tarde demais. Eles vão conseguir fazer a espanholização do futebol. E por que disso? Aí vocês podem comentar assim: o Flamengo hoje tem mais sócio-torcedor, o Flamengo hoje tem mais patrocínios, o Flamengo hoje tem mais ações de marketing, o Flamengo hoje tem mais... É claro que tem mais. Todos os clubes hoje, mas não é pela sua torcida ser muito maior, não. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses assim, para que a gente entenda como é que funciona a torcida do Brasil. O Flamengo diz que tem 40 milhões de torcedores, né? A torcida do Corinthians fala que tem 30. O Vasco fala que tem 15, só isso são 85 milhões. O Fluminense tem 10, o Botafogo tem 10, também se falam que tem essa média, são 95 milhões. São Paulo, Palmeiras e Santos, a gente vai para 130 milhões. Se a gente juntar Grêmio e Internacional, de repente 145, 150 milhões. Cruzeiro, Atlético Mineiro, 170 milhões. Acabou os brasileiros. Nós somos um país de 200 milhões. Então, a realidade... E sem falar o seguinte, que metade da nossa população
não acompanha futebol, não gosta de futebol. Basta você perguntar para sua mãe, para suas irmãs. Claro, tem muita mulher que adora futebol, eu acho fantástico, sobretudo a torcida do Fluminense é floreada, tem mulher pra caramba, e elas participam, gritam, vão aos jogos, torcem pra caramba, mas a maioria das mulheres hoje, né, as nossas mães, as nossas tias, as nossas irmãs, eu que tenho 42 anos de idade, não ligam muito para futebol. Então a gente está falando de uma população de 200 milhões que tem uma grande parcela que já não gosta de futebol. Então essa matemática aí de falar que tem 40 milhões, falar que tem 30, falar que tem 10, falar que tem 15, também não é por aí. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o Felipe Lino está falando que o Fluminense ganhou o menor ganhou o menor por ponto, verdade. O Fluminense ganhou 3 milhões por ponto, Botafogo 3 milhões e 200 mil por ponto, Vasco 4 milhões e 600 mil por ponto e o Flamengo 6 milhões e 137 mil, 6 milhões e 150 mil por ponto de audiência alcançado. Na verdade, o Fluminense, nessa matemática, foi o clube que menos ganhou nas cotas de televisão. Aí vamos voltar a falar agora sobre esse raciocínio. O Flamengo tem mais ações de marketing, as receitas vêm de bilheteria, né, de ações de marketing, do sócio-torcedor, dos patrocínios. Bom, a partir de 2012, quando o Flamengo começou a receber muito mais que os seus rivais, começou a girar a roda para o Flamengo. De 2012 para cá, eu repito, foram cerca de 500 milhões a mais que o Flamengo recebeu do que o Fluminense, né, do que o Vasco. Então, o que acontece hoje na realidade do futebol é que o Flamengo girou a roda de uma forma diferente. Ainda tem as premiações de você participar das competições, você passar de fase. Ora, se você tem dinheiro lá atrás para você investir no seu time, para você conseguir administrar melhor a sua dívida, o Flamengo era um dos líderes em dívida com quase 600, 700 milhões em dívidas aí. Hoje está na frente do Fluminense. Hoje o Flamengo deve mais que o Fluminense. O Fluminense deve um monte de dinheiro, o Flamengo deve um monte mais um pouco, né? Então o que está acontecendo hoje é que o Flamengo conseguiu lá atrás organizar melhor as suas dívidas, organizar melhor seus fluxos de caixa, conseguir fazer times mais competitivos. Com isso começou a avançar nas competições internacionais e nas competições nacionais, ganhar a premiação dessas competições, que a gente sabe, né? Cada fase que se avança numa competição internacional rende dinheiro para o clube. Cada fase que você avança numa competição nacional, como a Copa do Brasil, rende dinheiro para o clube. O posicionamento que você chega rende dinheiro para o clube. Ou seja, você tendo um investimento inicial lá atrás, que são as cotas de TV, você consegue fazer um time melhor. Então você tem hoje uma discrepância, resultado disso que está sendo feito desde 2012 para cá. Então se o Flamengo hoje tem um time que você tem nomes como, e são craques, a gente tem que admitir que são craques, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Diego Ribas, o Diego Alves no gol, é porque ele teve condições lá atrás de se organizar, porque recebeu 500 milhões a mais do que os demais clubes. Essa que é a grande questão. Um time melhor, o que faz um time melhor, gente? Atrai mais torcedores para o estádio. O que acontece? Tem mais bilheteria. Tem um outro dado aqui também, que eu vou trazer para vocês, bem interessante. O Fluminense em receita no passado ficou com 297 milhões de reais, né? O Flamengo ficou com 542 milhões. Ok, olha a diferença aqui. A gente teve patrocínios, eles tiveram 90 milhões, a gente teve 13. Bilheterias, 45 milhões para o Flamengo, 11 para o Fluminense. Sócio-torcedor, 48 milhões para o Flamengo, 5 milhões para o Fluminense. A gente pode melhorar esse número mesmo não tendo um time muito de ponta aí. Clube Social e Esporte Amador, 52 milhões deles, 18 milhões a gente. E aí, você acha que é só essa questão de receita que altera? Por que eles têm mais sócio-torcedor? Porque o time deles é melhor, atrai mais gente. Porque na realidade, o que acontece hoje no nosso futebol? O que acontece hoje no nosso futebol é que os clubes brasileiros, né, os nossos clubes de uma maneira geral, à exceção de 3, 4, são totalmente dependentes das cotas de TV por estarem atolados em dívidas. Então, na realidade, o que acontece hoje no futebol é que quem ganhou um empuxo adicional lá atrás, quem está ganhando essa força lá atrás, hoje está se destacando. É evidente que está se destacando. Vou tirar o mérito do Eduardo Bandeira de Mello, que fez essa gestão no Flamengo. Não estou criticando o clube Flamengo, a instituição Flamengo. Não existe uma crítica velada ao Flamengo. Existe uma crítica velada e direta, e não é nem velada, é direta, a forma como se distribui o dinheiro do Campeonato Brasileiro. Não dá para conceber que um clube receba 9 vezes mais do que um outro, né? Não dá para conceber isso. E sob uma justificativa que eles têm mais audiência, a gente já mostrou aqui nos próprios números da Globo que
quer dizer que o ponto de audiência do Flamengo vale 6 milhões, o do Fluminense vale 3? Porque se colocasse todo mundo ganhando 6 milhões por ponto, ok. Aí você vai na audiência do teu time. Aí é justo, né? Não vamos falar, não queremos receber a mesma coisa que todo mundo. O Corinthians tem mais audiência, o Flamengo tem mais audiência, o São Paulo tem mais audiência, o Vasco vai ter mais audiência. Ok. Que se pague X por ponto de audiência, ou que se faça uma coisa mais equilibrada, como é a Premier League, para você trazer um equilíbrio maior aqui nos clubes brasileiros. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente o reflexo do que vem acontecendo desde 2012. A gente repete, de 2012 para cá foram quase 500 milhões de reais a mais que o Flamengo recebeu do que o Fluminense. Faz toda a diferença. Se monta um time melhor, se consegue ir mais longe nas competições internacionais e nacionais, se ganha mais premiação, se chama mais patrocínio. Uma pergunta que a gente faz aqui, vocês donos de empresa, vocês preferiam estampar o seu nome no peito onde é que está o Deco jogando, a camisa que o Deco vai jogar, ou na camisa que eu vou jogar, a camisa que o Romarinho jogou? É simples assim. Quanto maior são os jogadores, mais mídia eles têm, maior você pode pedir pelo seu patrocínio, pelo patrocinador. Então, a consequência dessa discrepância que vem se arrastando há anos e ninguém fala, e quando se fala, o Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro. É consequência disso até. Agora, falar hoje do Flamengo sem falar o que aconteceu de 7, 8 anos para cá é uma covardia com o público em geral. Tem que se falar que as cotas de televisão fizeram a diferença sim. Se eles hoje têm 50 milhões por ano em sócio-torcedor, tem que ver o crescimento deles, eu posso até pesquisar isso, de 2012 para cá, porque eles tiveram um time melhor, que tiveram mais dinheiro para investir. O problema do Fluminense hoje, e a gente sabe isso, o Mário Bittencourt já deixou claro, o presidente, é o fluxo de caixa. O Fluminense é sufocado atrás de penhora, porque não tem dinheiro para negociar. Você imagina se a gente tivesse um dinheiro um pouco melhor para negociar. Ou a gente não vai nem falar de administrações mal feitas para trás, não, que geraram essa consequência no Fluminense. Isso aí é uma pauta para uma outra live, para um outro vídeo, até esse vídeo sim com o Marcelo Johan, que vai externar toda a sua opinião, todo o seu conhecimento que ele tem das entranhas, né, dos bastidores do Fluminense. Mas enfim, hoje o que acontece no futebol brasileiro, e não se fala, os grandes canais não falam, sobretudo da própria emissora que detém os direitos de transmissão, e mais uma vez eu falo, respeito muito os jornalistas que fizeram isso, são profissionais, eles têm o direito à sua opinião e a gente tem o direito de concordar ou discordar da opinião deles, né? Então falar que o Fluminense, Botafogo e Vasco não são mais grandes do futebol brasileiro, eu acho um absurdo, né? Sobretudo pela história que nós tivemos, muito embora não se fala que até 1980 o Flamengo não teve grande relevância no futebol nacional, né? Só a partir de 1980, e aí é assunto para uma outra live. Mas tirar a grandeza da história dos clubes é de uma covardia muito grande, na minha opinião. Assim como falar que o Flamengo hoje talvez não tenha mais rivais no Campeonato Carioca, rivais no Rio de Janeiro, é de uma covardia muito grande a partir do momento que você não fala aonde começou essa discrepância, entendeu? E tá falando aqui que o Flamengo é o nono em sócio-torcedor, o Inter é o primeiro em sócio-torcedor, o Flamengo é o nono. Ainda assim eles estão aqui, vou confirmar aqui, 48 milhões por ano em sócio-torcedor. Isso é porque a roda girou lá atrás. Lá, quando começou a ganhar mais dinheiro, eles começaram a ter um fluxo melhor de caixa, começaram a ter uma gestão melhor, por que não dizer, e começaram a conseguir chegar mais nas competições, atrair mais seu torcedor, atrair mais ações de marketing, atrair mais patrocínios, aí começou a girar essa roda. Então, galera, a gente fez esse vídeo aqui a pedido de muitos amigos que nos procuraram aqui no Facebook, através do nosso site Saudações Tricolores, também nos grupos de WhatsApp que eu participo, com todo prazer, pediram para que eu fizesse essa livezinha aqui. A gente não anunciou, né? Eu não tenho por hábito, a gente vai ter o hábito de anunciar, vamos começar a fazer essas lives mais vezes aqui, na hora do almoço, que a galera pode acompanhar um pouquinho mais. Agradeço, a gente chegou aqui, teve um pico aqui de quase 400 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube, você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, depois eu vou passar aqui a página do Marcelo Johan no Facebook, onde é que a gente costuma fazer as nossas lives, e você que está nos acompanhando aqui, que ainda não conhece o nosso YouTube, dá uma conferida lá no nosso YouTube, Saudações Tricolores, tem muita coisa boa lá, e a gente vai sempre trazendo as informações para vocês, tá bom? Eu vou encerrando por aqui essa nossa live, vamos responder algumas perguntas aqui. Vai ter retirada de ingresso no Maracanã no dia do jogo? Olha, eu acho que não, viu?
Mas isso, galera, tá tendo muita dúvida. Então faz o seguinte, dá uma ligada lá no Fluminense, não vá com intermediário não. Dá uma ligada lá no Fluminense, entra no site Fluminense, www.fluminense.com.br e dá uma ligada lá, ou vê se tem alguma instrução lá. Eu acho que não vai ter movimentação em bilheterias no Maracanã, inclusive porque na Sul-Americana eles fazem aquelas barreiras antes do estádio, né? E só se aproxima do estádio quem tiver com o ingresso em mãos. Então, cuidado, atenção. Uma outra informação também, galera, você que comprou ingresso pela internet, ou tem um amigo que comprou ingresso pela internet, a gente já tivemos informações agora ontem já teve essa informação, a gente já soltou a matéria. A comunicação do Fluminense são mais de 4.000 ingressos que ainda estão aguardando serem retirados aguardando ser retirados, melhor dizendo, nas bilheterias, nos postos de venda. Então, cara, não deixa para a última hora para não ter tumulto. Vamos todos ao Maracanã em paz, tranquilamente. Tava rolando uma campanha aí no Twitter assim de se você vira um cambista, junte uma galera e parta para cima e tome os ingressos. Galera, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Saúde e segurança em primeiro lugar. Hein? Não vamos aderir a essa campanha kamikaze, suicida. Pô, acho que a gente tem que ter também uma certa responsabilidade aqui ao passar informação para vocês. Então, ó, nada de agredir cambista para tomar ingresso, isso vai dar confusão, pode dar problema, tá bom? Vamos todos em paz aí pro Maracanã, torcer pro nosso Fluminense. Você sabe, né? No dia do jogo, o jogo vai ser à noite, a gente meia hora, 40 minutos antes do jogo, a gente vem com a live aqui, trazendo para vocês todas as informações do pré-jogo. Eu vou tá lá direto do Maracanã, vamos ver se a gente consegue convidar algum colega jornalista lá para fazer essa live com a gente, trazer as informações para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, saudações tricolores.com, vocês sabem, né? Aqui a gente faz a defesa institucional sim, a gente defende o nosso Fluminense sim, a gente é parcial sim, quando se trata do nosso tricolor. A gente só é imparcial nas notícias, sobretudo nas questões que abrangem momentos polêmicos. Abraço a todos, saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e vocês sabem que a gente sempre vai buscar.